Olá, meninas do Instagram, como estão vocês? Eu quero vir compartilhar um pouquinho sobre a educação domiciliar dos meninos. A gente começou as aulas hoje, estamos todos bem animados por estar voltando, né, às atividades. E se você tem crianças no ensino fundamental 1 e pré-escola, essa live é para você. Vai te dar algumas ideias de como trabalhar com as crianças em casa, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui os materiais que eu estou utilizando esse trimestre e compartilhar um pouquinho hoje, no vídeo de hoje, especificamente sobre a pré-escola. Karina, o que é que eu faço na pré-escola? Como eu trabalho atividades com crianças em pré-escola? Então, eu vou estar mostrando para vocês o que eu estou fazendo com o meu pequeno e talvez te dar algumas ideias de atividades para fazer com o seu, tá bom? Eu vou virar a câmera. Esse daqui é a minha estante de ED, né? São os livros que eu tô utilizando na diária. Esse daqui é a minha lista semanal de atividades. O meu pequenininho tá aqui, o Thomas. Eu faço leitura, eu vou estar ensinando as letrinhas e matemática para ele. E ele faz toda essa parte aqui de atividades familiares também, assim como as atividades diárias. Então, aqui são atividades diárias, individuais e familiares. Aqui embaixo estão as 3 coisas que eu vou trabalhar com eles neste trimestre: relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e relacionamento com a natureza, tá bom? Aqui, gente, nos hábitos é o que eles estão fazendo agora. Eles vão estar aprendendo a guardar as roupinhas deles nos armários, né? Depois que a gente dobrar. E ajeitar a cama, no caso é o hábito da ordem, todos os dias. Então, à medida que eu vou fazendo, eles vão marcando aqui, eu vou marcando o que eles fizeram. O português, que a gente tem uma aulazinha de português por dia. Um louvor, né? Um louvor, o estudo das virtudes que a gente está fazendo. Na literatura, a gente está lendo Fábulas de Esopo. Nas atividades individuais, eu tô fazendo com ele, esse daqui é a cestinha dele. Vou mostrar pra vocês um trabalho lindo. Vocês me dão um segundinho aqui, fiquem aqui com o Pedro Coelho, que eu vou pegar ali o material. Ai, não vou conseguir segurar. Virar a câmera pra mim, então, pra eu poder ir pegar, que eu acho que eu esqueci uma coisa na mesa. Só um segundinho. Atividade que ele fez hoje. Tá aqui, em cima do balcão. Vou mostrar pra vocês o que a gente fez hoje. Então, eu já tinha organizado de ler pra ele, tá aqui, as historinhas do Pedro Coelho, né, de Beatrix Potter, Peter Rabbit. E aqui eu tenho todas, é um livro que tem a compilação dos trabalhos completos de Beatrix Potter, né? Aí tem aqui toda as tales dela, um pouquinho da biografia dela. E hoje a gente começou a ler a historinha de Pedro Coelho. E a gente foi lendo, eu li pra ele umas 3 ou 4 páginas. Tá bom. E daí, a gente tá fazendo essa apostila linda. Vou abrir aqui o comecinho. Chamada Aprendendo com Pedro Coelho, o livro A História de Pedro Coelho, da Educação do Alto. Então, esse aqui é o Instagram que produziu esse material em português, então tá sendo o português dele. E a gente tá fazendo atividades nessa apostila. Então, se você quer adquirir essa apostila do Pedro Coelho, você vai lá em Educação do Alto. E são 40, eu contei 40 atividades diferentes sobre a vida do Pedro Coelho. Então, a gente vai fazendo, são 15 aqui ela fala, atividades diferentes. E daí, essa aqui foi a de hoje, que a gente fez junto. Ele aprendeu algumas palavras em português, ele não sabia pata em português, ele não sabia as partezinhas do coelho, eu fui ensinando para ele. Ele não sabia macio também em português, então fui ensinando para ele. Então, você encontra esse material lá. E a gente viu o que é que os coelhos comem, né? O estudo da natureza, que eles pulam. Então, ele foi ligando aqui a atividade de coordenação motora.
e fazendo o que é que os coelhos comem, né? Eles são herbívoros, então eles se alimentam de vegetais. Então, eu ensino a Aline, pelo menos alguma coisa da educação deles em português, sempre. Então, ou eu leio um gibi da Turma da Mônica, eu já tenho separado os livros desse ano da Belinha, que eu vou ler para ela e para ele. Mas esse daqui eu achei, assim, precioso demais. E daí eu decidi adquirir. Eu fiz uma troca com a autora, né? E daí a gente tá fazendo essas atividades do Pedro Coelho. E assim, tem sido realmente uma bênção esse material. Ela fala aqui um pouquinho sobre o que é que o material ensina. E assim, para crianças de pré-alfabetização, noções de matemática, raciocínio lógico, arte e muito mais, né? Estudo da natureza e tal. Então, tem muitas áreas de conhecimento dentro dessa apostila aqui. Então, eu tô fazendo essa apostila com ele, eu faço 1, 2 atividades por dia. Dentro dessa apostilazinha. Daí, eu vou deixar ela, porque ela tava pendurada lá pro papai dele ver. Tava pendurada na minha geladeira. Vou deixar aqui. Então, isso eu vou fazendo com ele. Karina, quanto tempo demora? As leituras demoram, em média, gente, com o Thomas, uns 5 minutos. E mais 5 minutos de atividade. Então, para ele, é mais ou menos meia hora, 40 minutos de aula por dia. Porque ele escuta as atividades familiares, junto com a Bela. E ele faz as individuais dele, quando a Bela tá fazendo as dela. Então, aqui, vocês vão ver, ó. Tem poesia. Essa cestinha que tem aqui, o livro tem em português, que é o Jardim dos Versos, de Robert Louis Stevenson. A gente tá memorizando um poema, que é... Na Cama no Verão. Esse é o poema que a gente está memorizando. A gente lê todo dia de manhã. Fábulas de Esopo. Eu leio para eles uma fábulazinha todo dia. E a parte bíblica, eu tô fazendo o estudo das virtudes, que eu já fiz com a Bela um tempinho atrás. Eu tô refazendo. A gente está memorizando outros versículos e eu utilizo a Bíblia da Família. Essa Bíblia tem em português, você encontra em sebos e ela é muito legal. Então, eu faço a leitura das escrituras para eles no devocional. E aqui eu tenho o versículo que a gente vai memorizar. Tem a historinha, tem a sequência das histórias. Semana 1, Fé em Confiança, explica a eles o que é fé, o que é confiança em português, em inglês. E daí eu faço a leitura dos versículos com ele e a leitura da história bíblica. Então, esses aqui... Eu tô tentando fazer toda manhã e a gente revisa com o papai, certo? A gente também tem o hino, que a gente já faz no culto familiar, que tá aqui. Esse livro é o livro do hino. Então, tudo isso a gente faz com o meu pequenininho na diária. E eu peguei alguns livrinhos também. Essa aqui é o fichariozinho dele, para eu poder guardar, né, os materiais. E eu já tenho alguns certificados. Atividades de coordenação motor, eu tenho aqui. E tem uns certificadozinhos dos livrinhos do ano passado que ele fez também. Aqui eu tenho, vou mostrar pra vocês. 2 livrinhos que eu comprei na loja de $1. Um dos números de 1 a 12, que eu vou trabalhar com ele, quando eu terminar o aleatório, essa do Pedro Coelho, vamos ver como ele faz. Mas é assim, bem tranquilo, sabe? Assim, um número por vez para ele ir aprendendo a escrever. Eu não forço a escrita na criança, de jeito nenhum. A gente faz atividades assim, bem tranquilas, só mostrando como faz, porque os ossinhos centrais da mão da criança não estão nem crescidos ainda. Então, ele só tem 4 aninhos. Então, isso daqui são só mesmo atividades para ele brincar, para ele fazer. Ele estava fazendo, enquanto eu estava lendo para ele hoje, esse daqui, que foi presente da Daniele, lá da Livraria Conteúdo. Ela me deu esses livrinhos de maternal. 1, 2, que tem 3 e o 4. E ele ama essas atividades de coordenação motora de tracejar. Então, à medida que eu vou fazendo a leitura para ele, ele vai brincando de tracejar. Ele gosta muito, que ele mantém ele ocupado enquanto eu tô lendo. Ele fica impaciente, daí ele vai fazendo essas atividadezinhas. Então, essas atividades são muito boas, gente. Não são atividades forçadas, são coisas que realmente ele faz porque ele gosta. Ele também ama labirintos, demais.
Aí eu comprei esse livrinho na loja de $1 para ele, para os números de 1 a 12. E esse livrinho da Vila Sésamo com as letrinhas para eu fazer com ele também. Então é isso que eu vou fazer com ele esse ano letivo. São esses 2 livrinhos de escrever, a apostilazinha do Pedro Coelho, que eu já mostrei para vocês. E vocês estão vendo esses livrinhos aqui, ó? Isso aqui é tudo para ele. Esses livrinhos são das letrinhas, que são livros vivos, um em cada letrinha. E esses aqui são da História da Natureza, são do Ursinho Puff. E esse daqui são livros diversos, de pré-escola, sobre animais, tamanhos, cores, números de 1 a 10, letras, estações e feriados. Então, assim, é uma coleçãozinha bem completa da Disney que eu tenho. Então, esses eu fico alternando a leitura também. Então, um dia eu vou ler Pedro Coelho, outro dia terminar a história, talvez eu leia um desse. E aí eu vou ficar indo e vindo para ele não ficar cansado da mesma coisa. Então, eu vou estar utilizando esses livros. Isso daqui eu fiz com a Belinha no ABC Jesus Me Ama. São os números de 1 a 15. Eu vou fazer com ele também. Terminou, filho? E as letrinhas, cada uma com o que significa, tá vendo? Aí eu vou estar fazendo isso com ele também. Ok, você precisa terminar de limpar o seu quarto, filho. Você não vai brincar aqui embaixo até você terminar, tá bom? Coloca todos os brinquedos dentro do bin. E daí é isso que eu tô fazendo pra ele. Aqui eu tenho 2 listinhas. Oh, a minha show, vovó. Não, não é vovó, meu amor. É outra pessoa, tá bom? Deixa a mamãe terminar de... Let me show her. Olha pra mim. Olha pra mim. Thomas, olha pra mim. Por favor, obedece a mamãe. Vai limpar o seu quarto. Yes, mom. Tá bom, meu amor. Aqui é a listinha que eu faço pra eu acompanhar nos dias da semana. Esse daqui é da Belinha. Esses aqui são o que eu faço entre as atividades individuais e as atividades pessoais, né? Esses daqui são nas terças-feiras, que ela tem clube do livro à tarde. E esses aqui são os outros dias da semana. Daí eu tenho Bíblia, trabalho de cópia, poesia, fábulas, matemática, ela lendo para mim, música, o livro de estudos sociais, que é Caia, e o clube do livro. E aqui são as atividades nos dias comuns. A única coisa que tá faltando aqui é o hobby dela. Que a gente faz esse hobbyzinho aqui, ela já fez hoje, ela fez o trabalho do caderno da natureza dela. Tá, aí tem Bíblia, trabalho de cópia, poesia, fábulas, matemática, leitura e eu lendo para ela. Então, isso aqui são as atividades dela e dependendo do dia da semana, eu vou seguindo. Terças é esse e os outros dias são esse. E eu vou marcando aqui o que eu vou fazendo, gente. Pro Tominhas, eu vou marcando aqui os dias, né? Ele tem 3 dias, ela tem 5 dias. Ela já tá em primeira série, ele tá em pré-escola. E à medida que eu vou fazendo as atividades, eu vou marcando aqui. Quando chega o fim de semana, eu pego a minha tabela de programação, que tá vazia, e eu passo tudo a limpo, o que eu fiz naquela semana em cada tópico com eles. E daí eu escrevo aqui para eu manter um relatório do que foi feito. Eu tenho a mesma coisa, currículo familiar. Esse daqui você encontra na lojinha se você quiser. O currículo familiar deles, Bíblia, História, Geografia, Artes, Música, Poesia, Natureza, Hábitos, Hino e Leitura em Voz Alta, Português e Inglês. Aqui tem o individual da Belinha, Matemática, ela lendo para mim, Escrita e o hobby que ela fez na semana. E aqui tem o do Tominhas. Pintura, desenho com o dedo, matemática, jogos de construção, massinha de modelar, livros educativos, Lapbook, que é uma construção de um livro que eu faço com ele, e leitura em voz alta, os livros que eu li para o Thomas nessa semana. E assim eu vou fazendo as 12 semanas do trimestre. Parece complicado, mas não é, porque uma vez que você pega o ritmo de separar o que é que você vai fazer todo dia, isso daqui é preenchido rapidamente, você vai anotando aqui e depois você só passa limpo aqui o que você fez no sábado. E é assim que eu tô fazendo a escolinha deles.
Espero que possa te ajudar, né? Algumas dicas de material e de como fazer. Recomendo para vocês os livros de poesia, O Jardim dos Versos, de Robert Louis Stevenson, A Bíblia da Família, Fábulas de Esopo e o material, o livro de Beatrix Potter, de Pedro Coelho, e o material do... deixa eu abrir aqui de novo. E o material da apostila de Educação do Alto, para você trabalhar com seu bebê, né? Sua criança de pré-escola. E é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês. Outra live eu vou fazer para vocês depois com o material da Bela. Esse eu mostrei o material familiar, que eu uso com o Thomas e a Bela, e o material específico do Thomas. Outra coisa legal que esse ano a gente foi aqui na fábrica do urso e a gente fez o Pedro Coelho para ele. Então tá aqui o Pedro Coelho. Olha como ele é lindo. Aí a gente lê a historinha do Pedro Coelho com ele. Então, assim, é um material didático muito bom para ele, né? E é isso, gente. Um beijo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.